Cara, para terminar, qual é a mensagem que você enxerga de esperança que Jesus traz pro Natal, para toda a humanidade? Jesus, eu gosto sempre quando eu faço as minhas orações e quando eu busco a Jesus, eu gosto sempre de fazer o exercício de me enxergar e de saber que eu não mereço acesso a Deus. Eu não mereço acesso a Deus. O meu acesso a Deus é por mérito de Cristo. Sem o sangue de Cristo na cruz, eu não seria digno nem de me comunicar com Deus, quanto mais de ser feito filho de Deus, né? Como diz lá em João 1,12, né? A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para mim, a grande experiência que eu tenho com Cristo é de que sempre que eu vou a Deus com um olhar honesto sobre mim, a respeito de mim mesmo, eu sempre vou a Deus com confiança, porque eu sei que entre eu e o Pai está o sangue de Cristo e a obra de Cristo. Então, o Natal é esse dia onde tudo isso começou, onde Jesus Cristo veio de uma forma maravilhosamente sobrenatural, nasceu de uma virgem. Maria provavelmente tinha ali entre 12 e 13 anos de idade, 14, 15 anos de idade, ela era uma adolescente quando engravidou. E a fé de Maria é impressionante, né? Porque o anjo chega para Maria e diz que ela vai conceber, que o neném vai nascer, que ele será o Emanuel, e assim, ela não titubeia em nenhum momento, ela diz, então, que assim seja, né? E ela era uma pessoa extremamente corajosa. As mulheres precisam ter Maria como referência. Esquece a questão da idolatria, da mariolatria. Maria tem que ser uma referência para as mulheres, porque Maria era uma mulher empoderada, de verdade, porque ela era uma mulher de fé e uma mulher que acreditou até as últimas consequências. Então essa história, essa narrativa da vinda de Jesus, e eu lembrei uma coisa importante aqui. Tem um psicólogo canadense muito conhecido chamado Jordan Peterson, muita gente conhece, né? Ele é um ícone do combate contra a ditadura do politicamente correto no Canadá, que é o país mais politicamente correto do mundo, né? Onde a cultura woke atingiu seu ápice. E o Jordan Peterson, ele é um especialista na filosofia do Carl Jung, né? Então, o Jung foi um discípulo do Sigmund Freud, que teceu algumas teorias sobre a psicanálise, falando sobre o homem e os seus símbolos, sobre o papel dos símbolos no inconsciente. Eu gosto muito desse tema, já li muita coisa sobre isso. E o Jung foi alguém que descortinou a origem dessa nossa relação com o simbólico, né? Como isso afeta a nossa mente. Isso ajudou muito na filosofia, na área da semiótica, que é o estudo dos símbolos. E o Jordan Peterson é exatamente especialista em Carl Jung, e ele era ateu. Sempre foi ateu. Então, para ele, a Bíblia era uma fonte de narrativas poderosas e de um papel importante para o surgimento da civilização. Ele não enxergava a Bíblia como uma revelação. E para ele, Jesus era um personagem, assim como outros personagens. Até que ele teve a experiência de uma depressão profunda, porque a esposa dele contraiu câncer. Ele era um homem muito apaixonado. A história dele com a esposa é a história de um homem que era um menino magrelo da rua, que se apaixonou pela vizinha gata, né? Porque as mulheres ficam maduras mais cedo, né? Então ela era muita areia pro caminhão dele, até que eles vão estudar juntos e se apaixonam e casam. Então o cara casou com a paixão da infância dele, né? Então, e eu sei muito bem o que é isso, porque eu sou casado com minha primeira namorada, né? Que eu conheço desde 13 anos de idade. E aí o Jordan Peterson foi no profundo do abismo da depressão e da crise existencial humana.
E esse homem que é especialista nos arquétipos, nas narrativas, nos mitos, nas lendas, né? Na história, no que isso representa para o inconsciente humano, para a formação das culturas, das sociedades, e, enfim, da personalidade. E aí, quando ele volta, tem um vídeo dele no YouTube que é emocionante, que é ele contando que no estado em que ele se encontrou, ele conseguiu entender que a história acerca de Jesus, Jesus enquanto personagem, não podia ter sido concebida pela mente humana. Porque todas as histórias de heróis falam de heróis que conquistaram a sua honra, o seu mérito, de uma certa forma. Eram homens que se tornaram divinos, né? E Jesus é o único em todas as culturas que era Deus e se fez homem. E ainda para morrer no lugar do homem e ressuscitar. Então o Jordan Peterson, ele se converteu por uma conclusão, concluindo o que são os símbolos e os seus significados e como Jesus é não apenas o maior de todos os símbolos que já foram concebidos na história, como Cristo enquanto personagem, enquanto herói, enquanto narrativa, era impossível de ter sido concebido pela mente humana. E isso é uma coisa fantástica. E uma das coisas que eu falo sempre, Douglas, e eu estou sempre falando para as pessoas que eu discipulo, que eu prego, na igreja onde eu pastoreio, na célula aqui em São Paulo que eu faço às terças-feiras, no Brooklyn, eu sempre digo o seguinte, que nós cristãos precisamos conhecer o Evangelho de uma forma tão profunda que até as passagens mais obscuras, elas têm que ser familiar para a gente. Porque ler o Evangelho e comer da narrativa sobre Jesus, da história de Jesus, é se alimentar da pessoa de Jesus. E essa leitura, a meditação, a oração e esse nosso contato com o Evangelho, e é triste falar isso, mas o povo crente, o povo evangélico, tem muito pouco contato com o Evangelho, tem muito contato, às vezes, com visão ministerial, apostila de liderança de célula, liderança disso, daquilo, um monte de coisa, e não tem contato real, profundo com o Evangelho. Mas quando nós temos contato com o Evangelho, nós vamos absorvendo a mente de Cristo, que são as reações, a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir de Cristo. Então, quem está ouvindo a gente em casa, que é Natal, uma coisa que você pode fazer nesse dia é abrir sua Bíblia lá no comecinho de Mateus, no comecinho de Lucas, e ler a narrativa do nascimento de Cristo, a anunciação. Muito legal ler isso em família. Abrir ali o texto e ler o anjo Gabriel dizendo para Maria, né, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Né? Então, e a gente precisa colocar Jesus no centro da vida e no centro da nossa existência, porque Jesus, ele reorienta toda a nossa existência. Então, a pessoa está em casa lascada, ferrada, endividada, atropelada, né? Emacumbada, tá amaldiçoada, tá tudo. Você não precisa de um saravá gospel, você não precisa faz uma campanha, passa no sal, não precisa nada disso. O que você precisa não precisa se desfazer, o dia do joga fora no lixo, jogar árvore no lixo. Nada disso, nada disso. Você precisa compreender Jesus Cristo e colocar ele para dentro. Como é que a gente coloca Jesus para dentro? Lendo e meditando no Evangelho, tentando colocar em prática. Faz uma diferença total. Porque aí, Douglas, quando Jesus nasce na gente, de verdade, sabe? Quando essa persona
divina que mora dentro da gente, mas quando ela transparece, extravasa, vaza, né, exala da gente, isso afeta a vida da gente e as pessoas na nossa volta de uma forma profunda.